Olá, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você está nos assistindo. Volta, vamos estudar. Na aula passada, a gente estava ainda aí trabalhando o nosso regulamento da Polícia Militar, perfeito, disciplinar, e a gente parou no artigo 53. Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha só. Artigo 53. O comportamento da praça policial militar demonstra o seu procedimento na vida profissional e particular sob o ponto de vista disciplinar. Para tudo, o que você vai sublinhar? Você vai botar isso daqui, na vida profissional e particular. Por quê? A questão de concurso pode vir falando o seguinte, que é tão somente na vida profissional. E não, é vida profissional e particular. Fique atento, ok? E ele diz, para os fins disciplinares e para outros efeitos, o comportamento policial militar classifica-se em, vamos lá, excelente, quando no período de 10 anos não lhe tenha sido aplicado qualquer sanção disciplinar. Ou seja, então, se em 10 anos não tenha sofrido nenhuma sanção disciplinar, show de bola, comportamento excelente. Vamos lá. 2. Comportamento ótimo, quando no período de 5 anos lhe tenham sido aplicados até 2 repreensões. Bom, quando no período de 2 anos lhe tenha sido aplicado até 2 permanências disciplinares. Regular, quando no período de 1 ano lhe tenha sido aplicado até 2 permanências disciplinares ou 1 detenção. Mal, quando no período de 1 ano lhe tenha sido aplicado mais de 2 permanências disciplinares ou mais de 1 detenção. Perfeito? Lembrando, eu tenho que decorar isso, Geraldo? Tem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar isso na tua parede, para todo dia você pegar e dar uma olhada. Todo dia dar uma lida nisso daqui, até o dia da sua prova. Perfeito? Eu tenho que lembrar? Tem. Vamos embora. Parágrafo 2º. Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites estabelecidos nesse artigo para alterar a categoria do comportamento. Ou seja, passou uma além daquelas mencionadas, eu altero a categoria, lembrando para baixo, tá? Para a classificação do comportamento, fica estabelecido que 2 repreensões equivalerão a 1 permanência disciplinar. Perfeito? Então, isso daqui é muito importante. Ou seja, 2 repreensões, elas equivalem a 1 permanência disciplinar. Cuidado que na prova ele vai falar que 2 repreensões, ele vai receber permanência disciplinar. Não, elas se equivalem. Perfeito? Tranquilo? Vamos embora. Cuidado com aquelas hipóteses de reincidência específica, que é outra coisa. É para a aplicação. Aqui é tão somente para título de classificar como comportamento. Parágrafo 4º. Para efeito de classificação, reclassificação ou melhoria do comportamento, ter-se-ão como base as datas em que as sanções foram publicadas, perfeito? Então, aqueles 10 anos, 5 anos, 2 anos, eu conto a partir da publicação da sanção. Vamos lá. Ao ser admitida na Polícia Militar, a praça policial militar será classificada no comportamento bom. Então, eu entro como excelente? Não, ótimo, não, eu entro como comportamento bom. Conforme no decorrer dos anos, se eu não for tomando nenhuma penalidade, eu vou progredindo, eu vou subindo na classificação, ok? Vamos embora. São algumas coisas que são meio óbvias, entendeu? Mas, infelizmente, embora sejam óbvias, a gente tem que lembrar disso daí na hora da prova e eu não posso deixar de bater isso daqui tópico a tópico com vocês. Vamos lá, 56. O militar do Estado que considere a si próprio, a subordinado seu ou a serviço sob sua responsabilidade prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato de superior hierárquico, poderá interpor recursos disciplinares. Parágrafo único, são recursos disciplinares. Então, vamos lá. Lembrando, gente, recurso disciplinar, ele vai obedecer lá atrás, no artigo 5º, inciso. Eu até tenho um professor amigo meu que ele fala que é o artigo mais caro da Constituição Federal, LV, né, Louis Vuitton, 555, ou seja, do contraditório e da ampla defesa. Então, eu exerço o contraditório e ampla defesa através dos recursos, perfeito? E quais são os recursos que existem? Está aqui, pedido de reconsideração do ato, recurso hierárquico. Deixa eu só simplificar antes de adentrar especificamente em cada um deles. Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos para a esfera ridícula. Se você vira e fala assim, mãe, eu posso ir na rua jogar bola?
A sua mãe vira e fala assim, não. Aí você fala assim, ei mãe, por favor, o que você está fazendo? Reconsideração. Então você já sabe que a reconsideração, ela é dirigida à própria autoridade que praticou aquele ato. Perfeito? Agora, e o recurso hierárquico? A mãe não deixa. Aí você fala assim, pai, eu posso? Gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem meninas assistindo aqui, mulheres assistindo a aula. Eu não estou falando que o homem é acima, não, pelo amor de Deus, tá bom? Só no nosso exemplo aqui figurado que o homem é. Até porque quem manda em casa é a mulher, não é o homem. Perfeito? Igual lá em casa, eu sou casado. Minha mulher fala e eu falo o quê? Sim, senhora. Não, senhora. Acabou. Cumpro, parceiro. Mas vamos lá. Então, o recurso hierárquico é quando eu vou para uma autoridade superior àquela. Fica nessa ideia aí comigo. Vamos embora. Olha só. 57, ele diz aí, ó, o pedido de reconsideração é o ato do recurso interposto, mediante parte ou ofício, a autoridade que praticou ou aprovou o ato disciplinar, que se reputa irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, para que o reexamine. Ou seja, o nome já diz aqui, ó, reexamine. A reconsideração é a própria autoridade que aplicou a penalidade, ela vai reexaminar o seu ato. Então é aquele esquema que eu falei, mãe, posso jogar bola? Não, reconsidera aí. Ou seja, é a própria autoridade, e eu vou dirigir isso para ela, mediante parte ou ofício. Perfeito? Tranquilo? Vamos embora. O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado diretamente à autoridade recorrida e por uma única vez. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é ridículo. Por uma única vez. Reconsidera aí. Não. Reconsidera aí. Não. Eu vou ficar pedindo reconsideração em ad eterno? Negativo. Eu só posso ter o pedido de reconsideração uma única vez. O pedido de reconsideração de ato que tem efeito suspensivo deve ser apresentado no prazo máximo de 5 dias, a contar da data em que o militar do Estado tomar ciência do ato que o motivou. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa. Tão importante quanto lembrar que o prazo é de 5 dias, você tem que saber a diferença entre efeito suspensivo e efeito devolutivo. Como funciona? Vou te dar uma análise que a gente vê no dia a dia. Você colocou alguém na justiça. Você colocou as Casas Bahia na justiça. Você colocou o Magazine Luiza na justiça. E aí o juiz deu ganho de causa para você. Eles podem recorrer? Podem. Quando eles recorrem, como é que acontece isso? Eles têm que pagar o dinheiro que o juiz condenou a eles a pagar para você e recorrer? Ou eles recorrem e só vão pagar ao final? Isso aí, eles recorrem e só pagam ao final. Por quê? O recurso tem efeito suspensivo lá no Poder Judiciário, ou seja, no processo judicial. Ele suspende os efeitos da decisão condenatória até o trânsito em julgado. Perfeito? Ao contrário do que acontece nos processos administrativos que tem o efeito devolutivo. Devolve o processo para reapreciação, mas eu já aplico de pronto. Exemplo, foi demitido. Pode recorrer? Pode, mas ele já recorre sendo demitido. Perfeito? Agora, o que ele quer dizer aqui? Ele diz o seguinte, quando um pedido de reconsideração do ato que tem efeito suspensivo, naquela hipótese existe o efeito suspensivo, ele tem que ser apresentado no prazo de 5 dias. Por quê? A partir do momento que eu entrei com um pedido de reconsideração, eu estou segurando a onda aqui, suspende a minha condenação, suspende o cumprimento da minha sanção disciplinar, até a decisão daquele pedido de reconsideração. Isso seria o efeito suspensivo que ele traz aqui no artigo 57, parágrafo 2º. Perfeito? Vamos lá. A autoridade a quem for dirigido o pedido de reconsideração de ato deverá, saneado, se possível, o ato praticado, dar solução ao recurso no prazo máximo de 10 dias, a contar da data de recebimento do documento, dando conhecimento ao interessado, mediante despacho fundamentado que deverá ser publicado. Então, vamos lá. Você já sabe que, se tem efeito suspensivo, eu tenho que apresentar em 5 dias. A partir do momento que eu apresentei, ele foi o quê? Recebido. E aí a autoridade passa a ter o prazo máximo de 10 dias para dar um despacho saneador. Ou seja, ela passa a ter o prazo de 10 dias para dar uma decisão àquele pedido de reconsideração que fora impetrado. Perfeito? O subordinado que não tiver oficialmente conhecimento da solução do pedido de reconsideração, após 30 dias contados da data da sua solicitação, poderá interpor recurso hierárquico no prazo previsto lá do item 1 do parágrafo 3º do artigo 58. Então, olha só, o que acontece? Se ele não teve resultado em 30 dias, ele entra com recurso hierárquico. Desenha, Geraldo, vamos embora. Aqui está o policial.
Aqui está a autoridade, aqui é uma estrutura hierárquica, beleza? Essa autoridade aplicou uma penalidade a ele. O que ele fez? Entrou com, eu recorri para a mesma autoridade que aplicou a penalidade. Qual o nome? Pedido de reconsideração. Agora, se em 30 dias ele não fez nada, não se pronunciou sobre, eu vou fazer o quê? Eu vou para a autoridade superior a ele. Ou seja, qual o nome disso? Recurso hierárquico. Perfeito? Entendeu, galera? Vamos embora. Deixa eu apagar aqui. A gente tem a possibilidade do recurso hierárquico porque, pelas regras administrativas, você tem lógico, o contraditório, a ampla defesa, e você tem o direito à pluralidade de instâncias, que são graus de julgamento. Por isso que a gente vai fazendo esse recurso hierárquico. Entendeu? Vamos lá. O pedido de reconsideração de ato deve ser redigido de forma respeitosa, precisando o objetivo e as razões que o fundamentam, sem comentários ou insinuações, podendo ser acompanhados de documentos comprobatórios. É óbvio, eu não vou falar assim, ei, seu bosta, reconsidera essa penalidade. Eu não posso ir de forma desrespeitosa, perfeito? Eu não posso, eu tenho que me abster de comentários tendenciosos. Eu só vou fazer aquela fundamentação legal e juntar algum documento que eu julgar necessário de forma técnica, perfeito? Não será conhecido o pedido de reconsideração intempestivo. O que é intempestivo? É aquele fora do prazo, tá? Então, puxa uma seta aqui, ó. Intempestivo, ele é o fora do prazo. Beleza? Procrastinador. Caramba, Geraldo, vou brincar de forca com essa palavra. O que é procrastinador? É aquele que vai procrastinar, ou seja, vai empurrar com a barriga. É aquele que vai procrastinar, vai enrolar. O procrastinador é aquele que empurra para frente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.